Podemos. Então tá. Então, boa tarde, né? Um prazer estar aqui com esse painel Defenda o SUS e Salve Vidas, né? Um grande prazer estar com o Fernando, que teve a iniciativa da inscrição, então agradeço a ele. E eu gostaria de começar problematizando, né? Defender o SUS. Alguém que está ouvindo aí já defendeu o SUS? Vocês acham que tem relação? Defender o SUS é defender a vida? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas questões que a gente considera que são muito importantes. Então, pessoal, primeiramente, a gente gostaria de falar sobre o imaginário do SUS, né? O imaginário do SUS aqui no Brasil. O SUS ele foi criado em 1988, mas cotidianamente, desde que eu sou criança, eu me lembro de assistir televisão e ver notícia ruim do SUS. Todos os dias, né? Por vários anos, eu ligo a TV e o jornal, todos os dias passa uma notícia ruim do SUS. O que a gente percebe é que o SUS ele é associado muito à tragédia, e tragédia vem de notícias, né? Então, é para todo lado. Eu não sei se a gente vai conseguir projetar aquela charge, Fernando, será que vai ser possível? Eu gostaria Eu de solicitei apresentar aqui. uma charge, só para ilustrar isso melhor. Olha essa charge, né? O SUS, a dona morte e as pessoas sofrendo. O imaginário do SUS está muito ligado a essa charge, né? A dona morte e o SUS, é ir para o SUS e morrer. Isso é construído cotidianamente e tem um sentido, né? Construir essa imagem negativa do SUS. Porque o que nós vamos defender aqui é que o SUS não é isso, né? Ele pode estar associado a essa visão midiática, mas o SUS é muito mais do que isso. O SUS ele não é só assistência médica. E aí muita gente vai ficar surpreso com o que eu vou falar agora, principalmente quem não é da nossa área. 100% da população brasileira usa o SUS. E muita gente vai falar, mas eu tenho convênio, eu pago a minha consulta, eu não uso o SUS. Mas é esse que é o link, o tópico que a gente vai problematizar. O SUS não é apenas assistência médica. O SUS está relacionado a uma ampla rede de serviços ligados à vigilância epidemiológica, à vigilância sanitária, ligada à saúde do trabalhador. E para ficar mais claro, porque eu acho que eu estou falando com um público bem diverso, vou trazer alguns exemplos. Se você vai ao supermercado, o alimento do supermercado é fiscalizado pelo SUS, pelo fiscal da vigilância sanitária. Então, indiretamente, você utiliza o SUS. Ou se você pensa naquela escova progressiva que tem um selo da Anvisa. A Anvisa é um órgão do SUS. Mas e agora, na época de pandemia? Né? Na época de pandemia, está se trazendo dados toda hora. Olha, morreu tantas pessoas estão doentes. Tudo isso é ligado à vigilância epidemiológica. É a Secretaria Estadual, é o Ministério da Saúde, né? Por meio do SUS que vai atuando nessa frente. Então, todo mundo usa o SUS. Mas se eu ainda não convenci, eu posso lembrar do SAMU. Teve um acidente, muitas vezes o convênio não oferece uma ambulância, é o SAMU que socorre. E a gente gosta de lembrar daquele exemplo da Angélica e do Luciano Huck, que teve um acidente com helicóptero e o SAMU socorreu. Então, não é só o pobre que usa o SUS, que é o que se dissemina. Mas eu ainda tenho mais alguns exemplos importantes. Quase 100% dos transplantes são realizados no SUS. O tratamento para HIV é feito pelo SUS gratuitamente, ricos e pobres. E eu poderia ficar aqui um tempão falando de vários exemplos sobre como todo mundo utiliza o SUS. Por exemplo, medicamentos de alto custo para doenças crônicas, água fluoretada, as vacinas. Então, 75% da população depende exclusivamente do SUS, mas 100% da população usa o SUS. Então, se o SUS não é apenas assistência médica, mesmo que eu tenha um convênio, eu preciso defender o SUS. E agora vem um segundo elemento, né, que eu gostaria de trabalhar. Esse segundo elemento está ligado à ideia do surgimento do SUS, a ideia de saúde, né, a ideia de saúde como dignidade humana. Eu acho que isso é muito importante para entender por que é necessário discutir e defender o SUS. Saúde e a garantia da dignidade humana, né? Por quê? Por que a gente pode pensar nisso? Eu queria lembrar para vocês
que outros países do mundo também têm sistema universal, como o Brasil. A Inglaterra, vou trazer o exemplo da Inglaterra, lá tem um sistema universal, o NHS, e ele é anterior ao SUS, o SUS até se inspirou um pouco no sistema do NHS, no sistema italiano de saúde pública. A Europa tem muitos sistemas de saúde pública, o Canadá, Cuba. Mas vamos falar da Inglaterra. Um tempo atrás, tem uma notícia que o filho, o neto do príncipe Charles, nasceu no hospital público. A Inglaterra tem uma diferença. Lá, o SUS, o sistema público de saúde de lá, é mais abrangente. Não é só a população mais carente que usa assistência médica. Ele é mais universal. Pensem bem, se o neto do príncipe, né, nasce no hospital público, esse hospital tem que ser muito bom. Então, é algo que a gente almeja aqui para o Brasil, que os hospitais sejam públicos e que utilizem todas as pessoas de todos os níveis socioeconômicos, porque isso garantiria melhor qualidade. É por isso que lá na Inglaterra, nas Olimpíadas, os ingleses ficaram com a bandeira do NHS, né? Porque eles têm orgulho do sistema de saúde pública e isso faz com que eles defendam o sistema público de saúde. E não é que lá não tem problema, gente. Lá também já está, o sistema público já está sendo atacado. Mas, recentemente, nós temos um caso mais emblemático, que foi o Boris Johnson, que ele tem críticas ao sistema público, né? E ele foi atendido no hospital público, por quê? Porque ele teve a Covid, e ele foi atendido e elogiou esse sistema público de saúde. Então, por que eu estou lembrando da Inglaterra? Inglaterra e Cuba têm sistema público de saúde, mas a Inglaterra é um país capitalista. Por que um país capitalista oferece saúde gratuita, né? Saúde como dever do Estado? Porque esse é um debate grande, né? Mas será que saúde deve ser um dever do Estado? Sim, porque saúde é um direito de dignidade humana. Isso fica muito filosófico, eu gosto de dar exemplos. Então, gente, se eu agora tivesse com dor de dente, dificilmente eu estaria falando aqui. Dificilmente eu poderia comer, dificilmente eu poderia dormir, eu poderia conviver com a minha família. Então, eu não posso escolher se eu vou comprar o meu tratamento de dor de dente. Eu tenho que ter este direito, porque isso me traz dignidade humana para todas as minhas ações na vida. Eu estou dando exemplos simples, porque aqui eu estou falando com um público diverso, mas vocês podem pensar até numa dorzinha na ponta do pé, mas vamos pensar numa coisa mais complexa, num câncer. Será que eu estando com câncer, eu tenho que escolher se eu vou comprar meu tratamento ou não? Então, não é uma mercadoria a saúde. É por isso que, no filme Cico, um político, né, do Partido Liberal diz que defende a saúde pública, o SUS como direito, porque saúde não é algo que a gente escolhe comprar. Isso é muito importante compreender, né? Que muita gente nem sabe que países, né, que são considerados de melhor nível de saúde têm sistemas de saúde. Então, acho que esse ponto é o ponto mais importante para a gente refletir e defender o SUS. Saúde é um direito de dignidade humana, e foi isso que estimulou o movimento sanitário, militantes que, na época da ditadura, lutavam contra a ditadura e a favor da democracia, e também a favor de um sistema mais universal, que em 1988 se tornou direito na Constituição Federal. Então, isso foi uma luta, e por causa dessa luta, que não foi uma luta de um dia, foi luta de anos, iniciou na década de 70, a partir de estudos, análises, grupos políticos, grupos sociais, pessoas que não suportavam o modelo excludente que existia antes do SUS, que antes do SUS, pessoal, somente quem tinha carteira assinada tinha acesso à saúde. O resto dependia de caridade. Vocês imaginam hoje no Brasil quem tem carteira assinada? Quem não tem, não teria direito a nada. Então, teria direito apenas à caridade, né? Então, essa conquista constitucional é muito importante e ela é muito problemática. E o Fernando vai continuar falando um pouquinho agora sobre isso. Ok, Fernando? Posso passar a bola para você? Pode sim. Assim, eu acho que a gente pode retomar um pouquinho aí das coisas que você falou, né? Que a gente tem uma complexidade muito grande em relação a toda
a dinâmica, né, dentro do Sistema Único de Saúde, não só essa dinâmica política, até mesmo filosófica, né, como você mesmo colocou. O Sistema Único de Saúde ele tem princípios filosóficos, né, ele tem alguns pontos que eles são pontos profundos de reflexão, que somente as ciências da saúde não dá conta. Afinal de contas, a saúde ela não é somente, né, a ausência de doença, ela não é somente aquele completo bem-estar, ela é um conjunto de acessos, né, de determinantes como saúde, moradia, né, a alimentação, o transporte, a renda, que vai, né, determinar se aquele indivíduo vai ou não ter saúde. Então, como a Cris estava falando, eu acho importante a gente colocar aqui que o Sistema Único de Saúde ele é jovem, né? O Sistema Único de Saúde ele completou 30 anos agora em 2018. Então, ele fez aí seus 30 anos recentemente e ainda tem vários percalços. A gente costuma dizer que o SUS ele é uma solução com vários problemas, né? Que ainda devem ser resolvidos. Porém, ele não é um elemento totalmente desconfigurado, descontextualizado da realidade social. E é por isso que a gente tenta trazer esse tema para discutir aqui num espaço tão diverso, né? E falar um pouco como era antes do SUS. A Cris já iniciou um pouco dizendo que realmente quem tinha, né, carteira assinada, quem tinha realmente um vínculo empregatício, vamos dizer assim, que tinha acesso a esse sistema. Isso foi um movimento que iniciou, pessoal, com a classe trabalhadora, né, com operários, desde a década de 20, vinham fazendo algumas movimentações para que se conformasse ali aquele conjunto de serviços que era oferecido. E antes, pessoal, né, a gente vive hoje uma transição demográfica, epidemiológica, nutricional muito grande, né? Já diferenciamos bastante os tipos de doenças que predominavam, né, na década de 70, quando começou realmente aí essa luta, né, por um sistema universal de saúde. E só para citar um exemplo, de 1972 a 1976, no Brasil, nós tivemos a morte de 1.400.000 crianças, né? Por causas totalmente evitáveis. Isso dizendo hoje, né? Naquela época não era algo evitável assim. Então, quais eram essas patologias? Desnutrição, né? Causa evitável, falta de saneamento básico, ainda muito presente hoje, né? Diftéria, coqueluche, sarampo, tétano, são, assim, patologias que eram muito presentes naquela época. Então, hoje já mudou um pouco o perfil dessa carga de doenças, né? Algumas doenças agora a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, ainda vem matando bastante, porém, naquela época a gente não tinha um sistema único de saúde. Então, isso tirava todo aquele contexto que a Cristiane acabou de colocar da dignidade humana, né? Então, hoje a gente tem um sistema estabelecido que, de fato, dá acesso às pessoas, né, independente da sua condição socioeconômica, né, como aqueles muito bem colocou o exemplo aí, a Luciano Huck e a Angélica caiu de helicóptero, mas foram socorridos pelo SAMU, né, que faz parte da nossa rede de urgências e emergências. Tá? Pessoal, então, assim, para a gente já caminhar para o final, eu queria colocar algumas questões que são importantes para a gente pensar a defesa do Sistema Único de Saúde, né? Então, se de fato o sistema de saúde é tudo isso que nós estamos colocando aqui, né, e as pessoas podem vir a ter interesse em defender esse sistema, porque de fato, se ele não está melhorando de forma diretamente, né, a sua vida, com certeza, de forma indireta está, porque de fato todos nós utilizamos o SUS, né? Separei alguns tópicos para falar sobre isso, que é sair dessa lógica do imaginário popular de que o SUS é um sistema único feito para pobre. Pessoal, esqueçam isso. Isso não é verdade. Nunca vai ser verdade, tá? Até porque o Sistema Único de Saúde dificilmente deixará de existir, porque ele é rentável, inclusive para a iniciativa privada, tá? É interessante, por exemplo, para as pessoas que têm uma classe social melhor, né, que a gente, se for dividir, né, a população em classes, que a população, né, que está numa classe mais inferior não adoeça, tá? Então, tudo tem questões de interesse de todos os lados da sociedade. Então, o primeiro ponto seria esse. O segundo ponto, pessoal, é analisar de forma muito direta as proposituras políticas.
tanto de partidos quanto dos próprios candidatos, né? E isso a gente não tem que fazer só em época de eleição, né? Isso é um erro, isso é um equívoco que ainda está muito enraizado na nossa cultura. Então, discutir política hoje é discutir o Sistema Único de Saúde, sim, é discutir a assistência, é discutir que há 30, 40, 50 anos atrás as pessoas morriam muito de causas que são totalmente evitáveis hoje. Né? A medicina avançou, a tecnologia está presente hoje na nossa vida de uma forma muito, sei lá, devastadora, né? Tanto é que a gente está aqui conversando com várias pessoas agora, e isso tem que servir para alguma coisa, e o SUS, ele engloba isso. Tá? Então, pensar bastante nessa questão dos políticos e dos próprios partidos. E o porquê que eu estou dizendo isso? A Cristiane já citou excelentes exemplos. Se tiver como colocar o gráfico aí, para a gente poder analisar, veja só, hoje no Brasil, a gente está utilizando, pessoal, apenas 4,21% do nosso orçamento em saúde pública. Então, o que a gente observa? Que outros países, né, países considerados de primeiro mundo, utilizam de 10% a 15% de seus orçamentos com saúde. O NHS na Inglaterra, ele recebe mais ou menos isso. Né? Ele também é um sistema que vem sendo atacado, né? Assim como outros. Mas veja só a discrepância do investimento em saúde. Esses são dados da Auditoria Pública Cidadã da Dívida, né? Que a gente pode ter acesso, quem tiver mais interesse pode procurar aí nas redes, que vai encontrar, e todo o orçamento global da União. Então, assim, é um absurdo muito grande, né, quando a gente para pensar em tudo isso que o Sistema Único de Saúde faz, quando a gente pensa em todas as questões que a Cristiane colocou, doação de órgão, tratamento para HIV/AIDS e uma série de outras coisas, e apenas 4%, né, 4,2% aí desse orçamento vai para o Sistema Único de Saúde. E, por fim, pessoal, eu gostaria de deixar aqui que defender esse Sistema Único de Saúde é, de fato, se aproximar dele, né? É talvez ter a oportunidade de conhecer o postinho de saúde do seu bairro, é dar uma oportunidade, por exemplo, para aquele médico que está ali no postinho de saúde, te atender, fazer uma consulta com você e ir lá conversar. Agora não é época disso, nós estamos em um momento de isolamento, mas tendo a oportunidade, ou por que não ir conhecer uma campanha de vacinação mais a fundo, né? Conhecer os programas, entender como funciona de forma mais direta a nossa assistência em relação à urgência e emergência. Então, a gente traz esse tema para cá, que é um evento que a gente ouviu muito, mas é um evento de tecnologia, vocês vão falar de SUS e tal, sim. Dentro do SUS a gente tem diversas formas de tecnologia, inclusive a tecnologia de informação, né? Nós precisamos realmente ocupar alguns espaços, né, Cristiane? E tentar disputar o imaginário das pessoas, disputar essa narrativa a favor do Sistema Único de Saúde. Eu não sei se a gente pode deixar esses minutinhos finais aí, se tiver alguma pergunta. Eu não sei se a Cris quer complementar, mas eu estou satisfeito por enquanto. Sim, você falou muito bem, né? E eu só queria lembrar que nós somos do CEP, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que é um coletivo, né, da onde surgiu a ideia do SUS primeiramente. E a gente entende que o SUS é um projeto inacabado, a gente entende ele como o SUS não é um problema sem solução, mas uma solução com problemas. Então, quem se acha que vai defender o SUS individualmente, é possível. Mande notícias boas do SUS na internet, no Face, porque tem muita notícia boa e não é a mídia tradicional que vai divulgar. Mas também se junte a coletivos de luta, né? O Fernando citou os conselhos, né? Existem conselhos municipais, estaduais, são várias questões que a população precisa aprender. Mas eu acho importante deixar um tempinho para perguntas, caso alguém queira fazer. A gente tem essa prática democrática. Podemos responder. A Paula perguntou. Pode responder, Cris. Vou começar, você termina, Fernando, que a gente tá bem bom. integradinho. Gente, a fama do SUS, sim, ela é construída negativamente, porque na época do corte daquele congelamento de recursos que houve no governo Temer, um congelamento de recursos por 20 anos, a gente considerou uma tragédia, foi até chamada PEC da morte. Eu fui chamada para a TV universitária, para ter rádio universitária, mas nunca eu vi a mídia tradicional nos convidar para falar sobre isso. Mas logo em seguida, o jornal começou a noticiar coisas ruins do hospital. Então, o descaso do sistema é porque, desde a sua criação, ele é subfinanciado, independente do partido, viu?
todos os governos não colocou essa questão do SUS como prioridade. Na última eleição, eu me lembro que somente a Marina Silva, não estou fazendo propaganda para ela, é que colocou no seu programa os 10% para o SUS. Fernando, quer complementar? Cris, eu acho muito importante a gente deixar isso bem claro, né, que o Sistema Único de Saúde ele é subfinanciado, ou seja, ele não tem esse investimento como o gráfico que a gente mostrou anteriormente, né, demonstra desde a sua criação. Então, isso não é uma novidade, né? Mas ajudando a responder essa pergunta, nós temos políticas públicas de saúde maravilhosas. Nós somos referência em políticas públicas de saúde. E principalmente no campo da alimentação e nutrição, que é a minha área, nós somos referência internacional. Então, por exemplo, nós temos um guia alimentar para a população brasileira, né, que poderia contribuir muito para melhorar o acesso da população a informações, né, de como manter uma alimentação mais saudável e prevenir sobrepeso, obesidade. Alguém já viu propaganda do guia alimentar na Rede Globo? Né? No SBT, na Record, eu nunca vi. E assim, é um guia lindo, até graficamente falando, né? É um documento assim extremamente tranquilo de ser lido. Foi um guia feito realmente com a população. Mas a gente não tem a divulgação na grande mídia, infelizmente, nem do SUS e nem das políticas públicas que compõem esse sistema, né? Eu não sei se tem mais perguntas. Mais perguntas? Acho que não. A gente adora estimular a defesa do SUS, porque a gente vai passar o resto da nossa vida nesse projeto. Espero que a gente tenha sensibilizado, né, com essa fala aqui nesse espaço, né? A gente agradece muito esse evento, né, nos permitir isso, né, Fernando? Isso, eu queria agradecer também. A gente fez a proposta aí desse painel de forma bem despretensiosa, né? A gente simplesmente escreveu porque a gente realmente acha que é necessário, né, Cris? Tá? O sistema de saúde, público de saúde hoje, nosso sistema único, ele tem diversas vertentes, inclusive de estar dentro, né, de eventos como esse, por ser um assunto que diz de interesse de todo mundo, né? Então, se todos e todas utilizam o Sistema Único de Saúde, por que não falar dele em todos os espaços que for possível, né? Bom seria se as crianças, os adolescentes estivessem no ensino fundamental, no ensino médio, né? Também nos outros cursos aí, sem ser só da área da saúde, estudando sobre o Sistema Único de Saúde, estudando realmente como que esse sistema pode influenciar na vida da população de forma geral. Então, eu tenho só a agradecer também pela oportunidade, e é isso. E agradeço também. E como nós somos goianos, a gente criou um projeto de educação popular em defesa do SUS. Eu não sou goiana, não, sou mineira que mora em Goiás, tá? Mas já me considero goiana. E ele se chama Pequi com SUS. E quem quiser, e a gente precisa de tecnologia, a gente está criando um Pequizinho. Quem quiser participar, eu agradeço muito, né? Porque essa luta precisa de muito mais gente. Muito obrigada por nos deixar participar desse evento.